João capítulo 1, a partir do versículo 43. Que diz assim: No dia seguinte, Jesus queria partir para a Galileia e encontra Filipe e lhe diz: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontra Natanael e lhe diz: Nós encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael lhe disse: Pode haver coisa boa vinda de Nazaré? Filipe respondeu: Vem e vê. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há engano. Natanael lhe disse: De onde tu me conheces? Jesus respondeu dizendo: Antes que Filipe te chamasse, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus respondeu dizendo: Porque eu te disse, vi-te debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. E ele lhes disse: Na verdade, eu vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem. Essa passagem fala de um momento em que o Senhor Jesus, ele já tinha abandonado já o sul, e o Senhor Jesus já estava a caminho do norte, ali na Galileia. E ele encontra Filipe e diz: Filipe, segue-me. E Filipe era aquele homem, com aquela alegria, ele não conseguia se contentar. Ele não queria esconder a boa nova que ele recebeu. Era aquela tocha acesa que queria, na verdade, iluminar a vida de outras pessoas. E Filipe quer encontrar, depois desse encontro com Jesus, Filipe agora quer encontrar outra pessoa. E ele encontra Natanael, seu amigo, e diz: Natanael, eu encontrei o Messias que estava prometido. É Jesus de Nazaré. Mas a Bíblia diz que Natanael, ele por um momento ele não acreditava, porque ele já era conhecedor do Velho Testamento. No Velho Testamento não havia nenhuma referência de que o Messias poderia ser de Nazaré. Então Natanael ele não acreditou naquilo e perguntou: pode sair alguma coisa boa vinda Pode sair alguma coisa boa vinda de Nazaré? Foi essa a pergunta. É fato que é uma das realidades que a gente tem de convencer alguém acerca da supremacia de Jesus é confrontando. Mas tem uma outra realidade, é que a gente não vai conseguir jamais conhecer Jesus através de um ensino filosófico, a gente não vai jamais conhecer Jesus através de um debate, de uma discussão. O que a gente, na verdade, o que vai fazer com que a Igreja de Cristo conheça Jesus é através do relato da cruz. O que foi que Jesus fez por você? O que é que essa cruz de Cristo significa para você? O que é que aconteceu com você quando você conheceu Jesus? É isso que vai trazer o relato e o convencimento acerca de quem Jesus é. É isso. Não é um debate, não é uma discussão, não é um ensino filosófico, mas o que é que essa cruz de Cristo fez na sua vida e o que foi que este homem começou a fazer em você. É isso que vai trazer. E a estratégia que Filipe utilizou naquele momento foi a estratégia necessária para aquela época. Tudo bem. Eu só te falo uma coisa: venha e veja. Só que há um cuidado muito grande para a Igreja de Cristo hoje. Porque você vai chamar alguém para ver. Mas é interessante que você chame alguém para ver, para conhecer alguém que você já conhece. É diferente chamar para ver Jesus, para conhecer Jesus, quando você já conhece quem é a pessoa bendita de Jesus. É diferente você chamar alguém para se aproximar de Jesus, quando você também já se aproximou dele. Isso faz toda a diferença. Então essa situação, eis aqui, venha e veja, nem sempre ela vai funcionar, porque você vai estar falando, às vezes, de uma pessoa que você não conhece. Daí porque a importância da gente conhecer aquele que nos chamou. Daí a importância de conhecer aquele que te justificou. Daí a importância de conhecer aquele que santifica a sua igreja. E quando ele diz assim, olha, Natanael se aproximou de Jesus e diz assim: eis aqui um verdadeiro israelita que não há engano. Antes que Filipe te chamasse, eu já tinha te visto já debaixo de uma figueira. Mas Jesus ali, ele estava conhecendo o coração de Natanael. No primeiro momento, quando a gente faz a leitura dessa passagem, a gente vê Jesus dizendo assim: olha, não vai haver engano no coração desse homem.
Mas o que Jesus estava realmente querendo falar para Natanael? Jesus, mais do que ninguém, igreja, ele conhece o coração da gente. O Senhor Jesus conhece o coração do homem. E quando ele falou isso, já era de conhecimento de Jesus que ele estava diante de um homem extremamente religioso, que se achava, na verdade, conhecedor do Velho Testamento, se achava conhecedor das Escrituras, mas, na verdade, não estava atento para a verdade de Deus. Você pode conhecer de todas as coisas, você pode ter conhecimento de tudo, mas quando não se tem conhecimento da verdade de Deus, certamente você não conhecerá do seu reino e você não conhecerá da sua justiça. Era isso, Natanael conhecia das Escrituras, mas ele não conhecia a verdade de Deus. E a verdade de Deus estava sendo bendita na vida de quem? De Jesus Cristo, daquele a que ele tinha desconfiado de que coisa boa não sairia de Nazaré. Ele não conhecia isso. De fato, ele só conseguiu conhecer e aceitar quando ele viu, sabe o quê? O poder da revelação. Porque somente por falar, ele não acreditou. Mas quando ele viu que ele estava diante do Messias, quando ele viu que ele estava diante do profeta, ele creu. Assim a igreja de Cristo na terra hoje, ela vem, mas ela vem pelo interesse. Ela não vem de imediato. Ela vem pelo interesse. Quando ela vê o poder da revelação, ela crê. Mas só que não. Nessa situação específica, ele estava indo. Agora me diz, se Natanael tivesse um encontro com Jesus, onde Jesus apenas dissesse assim, olha, que bom que você veio, que bom que você está aqui entre todos os irmãos, você acha que ele ia voltar como? Ele iria voltar com o mesmo entendimento de que de coisa boa alguma de Nazaré sairia dali. Mas quando ele viu verdadeiramente o poder da revelação, a palavra que estava sendo dada para ele, ele creu. Ele viu que tinha ali diante dele uma pessoa que estava revelando a vida dele. Ele creu no poder da revelação. E por que isso? Natanael precisava disso. Porque o que estava envolvendo na vida dele ali era um preconceito regionalista. Ele não achava que nada sairia bem de Nazaré, porque as pessoas que estavam ali tinham se casado com estrangeiros. As pessoas que estavam naquela cidade não acreditavam em Jesus. Tanto que Jesus deixou de fazer grandiosas obras naquele lugar, porque as pessoas não acreditavam nele. Jesus deixou de fazer grandiosas coisas. Essa terra aí, Nazaré, significa coração de muita gente. Jesus, ele deixa de fazer uma obra em Nazaré que é no coração de muitas pessoas, mas só que ele deixa de fazer no coração daquele que não quer, porque em outros corações Jesus está sendo revelado. Em outros corações o Senhor Jesus, ele está habitando, em outros corações está sendo recebido esse Jesus. Ele não fez em Nazaré, ele não faz no coração de quem rejeita, mas ele faz no coração daquele que o aceita. E ele tinha um preconceito regionalista, mas só que Jesus ele estava enxergando, sabe o quê? O mais profundo dos pensamentos de Natanael. O Senhor Jesus conhece, igreja, quando a gente diz, eu vou lá, Jesus, porque eu acredito, mas o Senhor sabe que a gente, na verdade, está cheio de dúvida. O Senhor conhece quando a gente está cheio de dúvida. Quando o Senhor se manifesta, ele diz, está aqui o homem, então, que conheceu o meu profundo, o meu oculto, o meu escondido. Você acha que Jesus, na verdade, brinca com a gente? O Senhor já sabe quem somos nós, sabe de que material a gente é feito, sabe quando nós apontamos as nossas dúvidas, quando na verdade ele já tem um plano, ou seja, olha, eu já conheço Natanael, antes de você vir, eu te vi debaixo da figueira, ou seja, antes de você vir, eu já conhecia que meu Deus tinha um plano de salvação na sua vida. Quem limita na verdade esse poder de Deus somos nós, e o engraçado é que o Senhor Jesus, ele não pergunta, ele não limita a gente. De onde é que veio você? O que foi que você fez antes? Quais eram as suas ações antes de me conhecer? Jesus não faz nada disso com a gente, mas a gente faz. A gente limita o mensageiro, a gente limita o local onde a mensagem está sendo dada, a gente limita a circunstância, mas o Senhor Jesus, ele não faz nada disso com a gente. O Senhor Jesus, ele nos recebe como nós estamos. E foi exatamente isso que aconteceu. E ele disse, agora eu estou crendo, porque agora está me sendo dado o poder da revelação. Mas precisou desse poder da revelação? Ou seja, pode vir alguma coisa boa de você? Não, igreja, não pode ter feito esse julgamento. Pode vir alguma coisa boa daquela pessoa? Pode. Porque Jesus, o que ele faz na minha vida e na sua vida, é uma revelação gloriosa. Pode vir algo bom, sim. Agora venha e veja.
Venha e veja. O convite está sendo dado para mim, para você. A oportunidade é de então se render. Porque quando Natanael foi até Jesus, ele viu que ele não estava diante de qualquer pessoa. E quando nós estamos diante da presença de Jesus, nós não estamos diante de qualquer pessoa. Se você já veio, já viu, agora entenda, você está diante daquele que é o grande. Você está diante daquele que é o soberano. E Natanael está representando, na verdade, para encerrar essa mensagem, aquele ponto de vista negativo de todas as pessoas. Quando a gente acha que nos outros não tem significado, quando a gente, na verdade, duvida do lugar, quando a gente duvida do mensageiro, quando a gente duvida de tudo. Que pena que quando o Senhor revela tudo alto glorioso para nossas vidas, a gente, na verdade, só deixou levar dúvida antes. Que pena, porque Ele não olha assim para mim e para você. Com essa dúvida, o Senhor crê em nós, quando nós estamos disponíveis. Que pena que o que primeiro entrou no coração de Natanael foi a dúvida. Que pena, porque o que Jesus tinha ali era uma revelação gloriosa para a vida dele. Tanto que ele depois acreditou, verdadeiramente, tu és o prometido, tu és ungido, tu és aquele que estava esperado. E eu fico imaginando a nossa cabeça e nosso rosto, igreja. Porque o Senhor Jesus, Ele não olha assim para a gente. Ou seja, eu tenho uma revelação profunda da salvação para a sua vida. Antes de você vir para aqui, eu já te vi na figueira. Antes de você vir para aqui, eu vi onde você estava. Antes de você vir para aqui, eu vi o que você fazia. E nem por isso um plano do meu Pai deixou de ser salvação na sua vida. Quem está duvidando é você. Quem está apontando a cidade é você. Quem está apontando o mensageiro é você. Mas o Senhor Jesus é plano de salvação e é plano glorioso. A igreja de Cristo precisa entender que quando o Senhor Jesus, Ele olha e nos vê, Ele tem um plano e um projeto de salvação. Onde é que está a importância da salvação para a igreja de Cristo? É da presença de Deus somente pelo interesse? Não. É pelo plano de salvação que Ele já fez para mim, para você, muito antes da gente o conhecer. Então, quando você está diante desse Jesus, saiba que Ele já viu você com o plano dEle, de morar com Ele. Isso é que tem que ser importante para a igreja. Nós somos chamados para poder ser um povo santo, de um lugar santo, ou seja, um povo separado. Mas Israel não atentou para isso. E por causa disso, eles perderam os privilégios. Mas nós estamos tendo hoje a oportunidade de ser esse povo santo e separado, que Deus olha com peculiaridade, com individualidade, com particularidade. E o que é que a gente está fazendo quando a gente é chamado para ser separado? Estamos valorizando o separado de Deus, porque é muito bom ser visto pelo separado. Não é porque aí fora não vê. O povo daí de fora, a gente costuma dizer que é porque está fora da igreja, mas não é não, igreja. É o povo que não se submete à autoridade da igreja. E nós nos submetemos à autoridade porque a gente tem um cabeça. E esse cabeça é o Senhor. Nós não estamos só, somos um corpo que tem um cabeça. E isso é bom demais. E antes de Filipe chamar, o Senhor já tinha revelado isso. Era um plano, era um projeto maravilhoso, era de salvação. Mas é preciso entender, igreja, que existem muitos corações que estão como Nazaré, que rejeitam a obra de Deus da forma integral como ela se apresenta. Mas existem também outros corações que estão abertos para o plano e para o projeto de Deus. Que sejamos como essa terra fértil. Não como Nazaré, que rejeitou a obra do Senhor, mas que nós sejamos corações abertos, dispostos para o querer e a vontade de Deus. O querer e a vontade dEle que é boa, perfeita e agradável. E não tem nada do que eu faça ou do que eu deixe de fazer que vai me transformar nessa pessoa digna, porque bom mesmo é o Senhor. E que bom que Ele me alcançou. Que bom que Ele me alcançou. Só que Jesus na nossa vida é vida. Não é simplesmente uma coisa histórica. Não adianta hoje a igreja de Cristo somente saber que Jesus nasceu em Belém, que foi criado em algum lugar. Não, o que é importante a gente saber é o relato da cruz e o que significa isso para você. Pegou a sua, está seguindo a cruz que Ele disse, se quiser vir após mim, pegue a sua agora e me siga. Está seguindo essa cruz. O que é que esse relato desse homem está fazendo na sua vida? Não é pelo ensino, não é pelo que você conheceu. Seu conhecimento é bom, mas na presença de Deus é preciso conhecer a verdade e a justiça. Mesmo que você precise reconhecer a justiça na vida daquele a quem você não quer admitir. É reino. Tem uma coisa que a pastora Márcia prega demais aqui. De reconhecer a justiça, mesmo na vida daquela pessoa que às vezes a gente não quer admitir que é justo. Eu levo isso quando eu chego em qualquer lugar.
A justiça é você reconhecer a verdade, a justiça na vida de mesmo quem você olha e você não quer. Porque isso é justiça diante de Deus. Eu levo isso para qualquer lugar onde eu entro, porque ela ensina isso aqui para a gente. E isso significa também que a gente vai acabar aceitando exatamente o que? A justiça de Deus, independentemente do que você acha acerca daquela pessoa. É justiça de Deus, então a gente tem que aplicar, porque o nosso compromisso é reino, não é a minha opinião pessoal acerca de alguma coisa. No dia que a minha opinião pessoal começar a valer, eu estou dizendo para Deus que eu tenho um reino e estou querendo competir com o reino dele, e o reino glorioso é do Senhor. O reino glorioso é de Deus. Nós somos um povo santo que fazemos parte do seu reino, mas o dono do reino é Ele. E não existe melhor coisa do que ter um dono como Ele. Deus, tu és perfeito, tem um dono que é maravilhoso e que olha para a sua igreja. Um Deus que caminha no meio do seu povo, que se manifesta no meio do seu povo, que é vivo, que olha para a gente com olho de fogo. É o nosso Deus, igreja. Até hoje, a gente faz o quê? Não, eu vou para a presença do meu Deus, eu vou com interesse. Mas esse Deus quer andar perto e colado comigo e com você. É o nosso Deus. Então eu trago essa mensagem hoje. Que os nossos corações hoje, igreja, sejam corações que aceitem a palavra e a manifestação de Deus. E que quando o Senhor chamar, a dúvida, todas as coisas já tenham caído por terra. Porque Ele é a certeza para a nossa vitória. Ele é a certeza de que nós iremos morar com Ele. Morar com o Senhor. Amém.